Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma manhã de Evangelho no Lar. Meu nome é Solon, estou aqui em nome do Lex, com muito carinho, com muita intenção. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Tati, tudo bom? Bom dia, galera. Bom dia, Eduardo, Grace, bom dia. Vamos esperar só um tempinho, só um minutinho mais. Bem, hoje é como se fosse uma continuação, né, da passagem anterior que nós tivemos sobre ressurreição, e nós pegamos hoje a continuidade, né, dos colegas, que é o capítulo 5, tá? Perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Algo muito sugestivo para o momento, né, que viemos passando aqui no planeta. Esperamos que consigamos acessar muitos corações e esclarecer, né, certos aspectos necessários, importantes, tá bom? Muito bom dia a todos. Então, vamos esperar um minuto mais só. Então vamos lá, é capítulo 5, item 21, tá bom, pessoal? Vocês quiserem pegar o Evangelho, tô aqui com ele, irmãos. São 9:05, 9:06 eu inicio. Mais uma vez repetindo, para quem entrou agora, capítulo 5, item 21. Perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Nós vamos discutir um pouquinho acerca e fazer complementações, né, nessa passagem, tá bom? Dando continuidade ao que foi falado já em ressurreição. Pessoal, vamos fazer a prece? São 9:06, combinado? Vamos lá. Vamos fechando os olhos. Vamos nos conectar com nossa matriz divina, nossa essência cósmica, nosso Cristo interior. Amado Mestre, querido peregrino, que nos transporta às montanhas, nos instruindo, nos inspirando, nos orientando, fortalece nossos intentos. Derrama entre nós, entre nossos familiares, nossos amados amigos, entre todos, meu Pai, as energias tão necessárias para esse instante, as energias da revigoração, da esperança, do amor. Abre-nos os caminhos, mostra-nos as luzes quando os dias parecerem cinzas, escuros. Mostra que a vida é bela, que temos muitas possibilidades e que somos tuas ferramentas. Em nossos caminhos, aplica todo o amor. Em nossos caminhos, coloca todos aqueles que necessitam do nosso auxílio, do nosso amparo, pois estaremos fazendo em Teu nome, na Tua presença que carregamos dentro de nós. Nesta manhã, pedimos aos amigos, guardiões, médicos, espíritos mentores,
que passem na vida de cada um de nós e dos nossos familiares, a derramar os guentos salutares de renovação, de inspiração, para que possamos olhar um instante das nossas próprias vidas, dos nossos próprios corações e dos nossos bem-amados, com um novo paradigma, com um novo olhar, com uma nova situação de claridade. Porque, meu Pai, tudo que ocorre em nossas vidas está sob o Teu controle. E um pai sempre vai querer o melhor ao seu filho. Quando não o compreendemos ou não o entendemos nas suas ações, acepções, é a nossa imaturidade. Então perdoa-nos, Pai, mas conserva-nos assim na Tua presença. Que os bons amigos estejam sempre ao nosso lado, os Teus sublimes representantes. Que eles jamais se afastem, que eles sempre vejam em nós a oportunidade da pedra preciosa que precisa ser lapidada, porque devemos sim render bons frutos, e a vitória é certa, quando a vitória está no Cristo, no amor. Então, nesta manhã abençoada, de corações inspirados, renovados, digamos então, gratidão. Que assim seja. Pessoal, vamos alçando de Evangelho na mão, capítulo 5, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Não é um tema muito confortável, né? Mas depende da forma que olharmos, não é verdade? Então, assim, saudades, Ingrid, também. Então, assim, sempre, pessoal, dando essa colocação antes de iniciarmos, sempre que houver polaridades, morte e vida, bom e mal, certo e errado, cuidado, tá? São coisas para as percepções dos sentidos, da matéria. Então não podemos nos afastar ou apontar o dedo ou nos inquietar com isso, porque somos espíritas ou espiritualistas, né? Então nós temos que ter uma visão um pouco mais transcendente, mais melhorada. Não melhor que ninguém, mas mais clara, não é verdade? Então vamos lá, vamos iniciar, tá bom? Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Capítulo 5, item 21. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizei frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos, plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos. Interessante essa colocação, né? Humanos. Quem é que nos fala, então? Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra, da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. É verdade, né? A sábia previdência
aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor, analisasse, melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre razões divinas, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses degenerados, a esses desregramentos vergonhosos que desolam famílias honradas, que partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício de Deus, que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra. Então, vou repetir essa passagem, olha o que ele fala. Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra. Interessante. Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar. Quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias, não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê a morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor, desembaraçada de seus envoltórios, do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seu corpo fluídico vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossas lembranças os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vossos corações, chamando esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus,
para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Pois é, pessoal. Deixa eu só colocar o carregador aqui. Só um minutinho. Interessante como ele fala, né? Da morte e ao mesmo tempo nos consola, né? No final aqui. É bem interessante isso. Vai ficar um pouco, o posicionamento vai ficar um pouco ruim, mas enfim, vamos lá. Opa. Vamos lá. Bem, pessoal, nós temos que, como eu já falei, que termos cuidado com relação a esse aspecto das polaridades, né? Bem e mal, certo e errado, morte e vida. Quando a gente para pensar sobre, a gente vê que são as coisas necessárias para que percebamos sobre o aspecto da materialidade, né? E nós não podemos nos prender a essas circunstâncias. Sim, a morte física é sofrida, mas para nós espiritualistas, nós percebemos que a palpação, a percepção mais materialista, né, não nos, digamos assim, inquieta da mesma forma que antes. Pensemos quando no passado nós não buscávamos, não fazíamos essas buscas mais espirituais. Vocês já se colocaram nesse pensamento? Como vocês eram antes? E como vocês estão hoje? Igual a música, né? Não somos como nossos pais foram, né? Então, vamos pensar sobre isso. Olha só como nós temos mais possibilidades de estender a mão a uma pessoa que passa por uma circunstância dessas. Ainda mais no momento atual, né, de pandemia. Como ele fala aqui, quando a vida é ceifada, não é? Ainda bem jovem, ainda em tenra idade, né? Então, um momento muito importante para estarmos, nós que temos já essa caminhada de crescimento interior, estendermos a mão nos momentos tão difíceis desse, não é verdade? A essas pessoas que não têm esse conhecimento que nós temos já, né? Então, nós somos a providência sublime que Deus envia a esses desamparados no momento, desamparados entre aspas, né? No momento atual. Então, nos coloquemos em posições, olhemos nossas capacidades. Nós não podemos ter medo, insegurança, incerteza. É a nós que o Mestre confia as posições de auxílio, de alívio, de orientação. Eu gosto muito de um pensamento de uma amiga que ela fala assim: Solon, você pensa que as pessoas já sabem daquilo, mas as pessoas sempre precisam ser lembradas daquilo. Porque, principalmente nos momentos de desespero, de angústia, aflição, elas parecem esquecer de si, esquecer a personalidade crística que elas têm interiormente, esquecer de todo o aprendizado que elas tiveram em vista do desespero. E aí entra nosso papel de relembrarmos essa essência crística, trazer forças a essa pessoa, clarear o horizonte delas. Então, olha só, nós podíamos estar no lugar delas, mas nós já trilhamos um caminho, não é verdade? Um caminho de crescimento, de aprendizado. Então, nós temos já a todo um histórico que pode levar mais esperança e sem entrarmos nessa linha de desespero, porque seremos consoladores. É muito interessante sempre que vejamos que o plano espiritual, ele é uma administração, tá? E o plano físico são os administrados, é a empresa. Então, lembre-se sempre disso.
A espiritualidade pensa como uma administração eficiente. A eficiência é necessária. Como assim, Solon? Me explique mais sobre isso. Bem, quando o indivíduo já tem muito comprometimento, por assim dizer, e ele segue naquela continuidade da qual ele já se comprometeu em outra hora, em outra vida, a espiritualidade, por vezes, prefere retirá-lo do plano físico para que não haja mais comprometimentos. Ah, Solon, mas uma criança. Como é que ocorre isso, uma criança? Bem, essa criança pode ser um ser que te ama muito e ela vê a circunstância de uma separação, por exemplo, que está a se consolidar, revoltas entre a família, discussões e brigas, né, em um seio familiar, que já vem se agravando de longas datas. Aquele ser amado pode vir para trazer a união. A sua morte trará parentes antigos que virão consolar aqueles que estão em decepção, trará a união dos corações. Então, aquele ser é mais evoluído, sim, e ele vem com essa missão. Então, as questões que nos desenroscam são questões realmente dos mistérios, né? Cada um tem, digamos assim, sua história, seu aprendizado, seu crescimento. E sim, Ranieri, no final a gente faz, tá bom? Então, eu posso dizer para vocês, pessoal, que sempre é necessário eficiência. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos falar do Divaldo. O Divaldo, várias vezes, já era para ele ter partido. Já tinha chegado o tempo de cumprimento, tá? Do tempo terreno, do tempo de experiência material. Mas ele continua. Como é isso? Ele tem mais direito que nós? Como é que se ocorre? Como é que se faz isso? Pessoal, ele é muito útil. Utilidade é necessária. Então, quantos corações ele alivia, quantas famílias ele dá suporte, ele alimenta, ele instrui nas suas escolas e creches. Então, ele é muito necessário, ele é um consolador muito necessário, né? E é necessário que ele se mantenha porque, como o Emmanuel falava, ele carrega a palavra, e a palavra fica, o verbo fica. Então, como ele é um representante do verbo e o verbo traz alívio, é necessário a presença dele aqui. Ele tem que ficar um pouco mais aqui, né? Chico Xavier falava muito assim, até quando, né? Até quando eu vou ter que ficar aqui? E ele já não aguentava mais. Mano, espera mais um pouco, ainda é necessário. Então, assim, ele sabia que se ele escolhesse ir, porque ele tinha essa escolha, a missão ficaria por se completar ainda, né? Então, somos necessários, somos úteis, mas nós temos que ter atenção a isso. Todos os dias devemos ser um pouco mais necessários, úteis, porque o plano espiritual precisa de nós. Nós somos aqueles que carregamos a sublime presença. Nós somos aqueles responsáveis pela renovação. Não somos melhores, tá? Mas somos muito mais esclarecidos sobre certas questões. E isso nos faz úteis aqui. Ah, só não quer dizer que uma pessoa que é assim, ela tem mais direitos. Aí a pergunta se vem. Estar no plano físico é melhor do que estar no plano espiritual? Ele faz uma colocação aqui, né? A gente se inquieta por vezes de pensar na morte e tudo, mas a nossa vida é lá. A gente está aqui sobre esse campo material para aprendermos, para sofrermos as dores e também passarmos pelo processo de aprendizado nessa lapidação, né? Mas a vida é lá. E nós temos que ver que essa passagem deve ser
a mais, digamos assim, completa, a mais intensa, a mais cheia de possibilidades possíveis. Então, tudo, pessoal, que tivermos em nosso alcance, devemos alçar mão e nos colocarmos nessas potencialidades, porque isso nos faz úteis e necessários até o momento do nosso cumprimento. Então, é muito interessante quando vemos que realmente existe esse sofrimento nas mãezinhas que perdem seus filhos, mas o interessante que eu falo é porque o amor existe aí. Veja só, o amor profundo existe aí. Então, quando colocamos essa concepção da dor e do amor, olha só, nós vemos que, por amor, essa dor vai ser aliviada. Porque não existe dor igual, né? Que se fala a uma mãe perder um filho em tenra idade, um bebezinho. Mas por amor, ela, né, se permite se esquecer para deixar que o amor fale mais alto. Eu estava um dia desse vendo uma coisa que eu olhei e fiquei assim a pensar. Olha só que povo evoluído. Era um velório, tá? E nesse velório, esse que havia falecido, ele gostava muito de festas, de alegrias. Era um senhor, né? Um senhorzinho. E lá o pessoal tava bebendo perto do caixão dele, brindando, né? Com cerveja e tudo. Soltaram fogos. Tava ali. Tinha as lágrimas, tinham, mas não tinha desespero. Lembrem-se, desespero é culpa, é aflição, em vista de um ego sofrido, em vista de, muitas vezes, de coisas mal resolvidas. O choro é necessário, sim, lava a alma, é limpeza. Toda vez que vocês virem alguém chorar, é limpando. Você está se limpando, se purificando em prol do instante, para você já estar mais renovado. Então eu fiquei a pensar, tudo bem que eles estavam com álcool e tudo no momento assim, mas eu fiquei pensando sobre isso. Quem de nós teria essa coragem, né? É um ato assim que você esquece a si para, para, digamos assim, naquele dado instante, fazer com que aquele que se vai seja muito mais lembrado do que a minha dor. Porque vamos pensar, missa de sétimo dia, velório, para quem são? Para os vivos. Então, naquele dado instante, nós vemos como o amor prevalece, mesmo que dessa forma meio que, né, desequilibrada, por assim dizer, mas é grandioso você ver isso. Você esquece de si para ver o outro. É a mesma coisa da mãezinha. A mãezinha deixa as suas lágrimas se irem por amor. Então, pessoal, eu acho isso muito grandioso. E quando o Divaldo fala assim uma vez, a mãezinha chega para ele e diz assim: Ô, seu Divaldo, chorando, né? Eu perdi meu filho. Aí ele olha assim para ela. Foi durante um autógrafo de livros, né? Ele olha assim para ela e diz: aonde? Um humor negro, né? Aonde? Quase que um humor negro. Aonde foi que você perdeu seu filho, minha filha? Aí ela disse: não, seu Divaldo, ele morreu. Aí ele olhou assim para ela e disse: pessoas amadas, minha filha, nós não perdemos. Nós perdemos guarda-chuvas, sapatos, roupas, mas seres amados estão sempre conosco. Eles nunca se vão. E aqui o Evangelho nos fala, né, que se entrarmos em consonância com essa essência crística, se pedirmos ao nosso guardião, durante o sono, que são as mortes diárias que temos, nós nos conectaremos, pessoal, com esses seres amados. Nós iremos em visita a eles.
Alguns pacientes eu sempre oriento, assim, que são muito, passam muito por esse instante, eu sempre oriento a eles, entre em estado meditativo, escolha a rosa, a flor mais bela que vocês imaginarem e enviem esse presente a esse ser amado. O presente vai chegar lá. À noite, quem o sabe, você recebe uma visita desse ser amado em gratidão, em agradecimento, recebeu um abraço. Quantos de vós já não acordaram com aquela sensação de abraço? De quem será? Eles estão ao nosso lado, pessoal. Estamos conectados. Nós espíritas, espiritualistas, temos essa percepção diferenciada que devemos levar a estes, principalmente no instante atual. É necessário isso. Nós devemos nos afastar desse campo grosseiro da terceira dimensão e nos conectar a esse campo do espírito. Nós somos espíritos vivendo experiências materiais. Bem, já que estamos falando sobre esse aspecto de morte, vamos perguntar: existe a morte? Ah, Solon, sim, existe. A morte espiritual não existe, porque o espírito não morre. Isso nós já sabemos. Jesus Cristo, né, mostrou isso através da sua ressurreição. Né? Quantas obras psicografadas nós não recebemos, né? Então, realmente, a morte espiritual não existe. O espírito se propaga ao infinito. Mas a morte física existe, Solon, viu? A gente vê isso. O corpo físico morre, né? E é colocado naquela... é enterrado ou cremado, e a gente está vendo ali. Aí eu pergunto, existe mesmo a morte física? Ou é algo necessário para as nossas percepções, os nossos sentidos? Digamos assim, vejamos bem. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer para vocês. Um corpo findou o seu tempo de existência material. Será mesmo essa expressão? Não. Um espírito findou seu momento de experiência material. Veja que há diferença nisso. Aquele corpo ali está. Vamos dizer que ele foi cremado ou ele foi enterrado. Tudo bem? Beleza. Quando ele é enterrado ou ele é cremado, ele é jogado aonde? No solo. Na terra. Não é verdade? E dali o que é que surge, pessoal? Micro-organismos, bactérias, plantas, árvores. O corpo físico estará onde? Estará nessas árvores. Estará nessas plantas. O corpo físico morreu? Não, ele se transformou. Então é interessante ver que o corpo físico, mesmo assim, ele continua na Terra. Então, por isso que é necessário que estejamos conectados com o nosso planeta. Nós, às vezes, nos afastamos muito. Ah, Solon, então se ele está na Terra, se ele está nessas árvores, está em nós também. Está. Nós temos pés, né? E nossos pés estão em cima da onde? Planeta Terra. O planeta Terra é um ser o quê? Vivo. Existe uma geratriz, digamos, um cristal interior no planeta que vibra, que a gente chama de energia telúrica, correto? Essa energia telúrica é a energia de todos os somatórios dos viventes daqui. Essa energia telúrica, nós recebemos ela por onde? Pelos pés. Então significa que eu te vejo, eu te sinto, eu te percebo. Por quê? Por que isso? Porque eu estou conectado a você, eu estou em você. A mesma coisa de um corpo material. O corpo material se vai, mas ele se transforma. E eu recebo a energia desse corpo material também. Então, o corpo físico do fulano estará comigo também. A percepção energética do corpo físico estará comigo também. Por isso que é importante, pessoal, quando há perca de seres amados, nós lembrarmos sempre desses momentos felizes, dessas coisas boas, da beleza que existia naquela pessoa, porque nós captamos isso, ao invés de ficarmos em desespero, maldizendo Deus, em aflição. Vamos capturar, vamos captar,
Vamos nos colocar junto a essa essência linda dessa pessoa que se foi, porque nós captaremos, através dos nossos pés, através da energia planetária, essa essência que tinha dentro dessa pessoa. No corpo físico, eu falo. Porque o espírito sempre estará conectado a nós, porque o espírito não morre, né? Isso já ficou claro, não é verdade? Então, é como uma amiga falava. Acordem em vocês, os apóstolos, os discípulos de Jesus, acordem o próprio Cristo em vocês, porque ele está na linha de antepassados. Então, nós somos frutos do nosso vovô, bisavô, tataravô, não só na essência energética, quer dizer, não só na essência espiritual, mas energética, porque nosso corpo é energia. Ah, Saulo, mas essa sua visão é muito espiritualista. Ah, é? Pois vamos lá. Nós somos um agregado de moléculas, de células, de átomos. Olha só, até o instante. Moléculas, células, material, átomos, elétrons, nêutrons, prótons e unidades mais inferiores. O que são? Energia. Então nós somos seres energéticos. Muito embora grosseiros ainda. Mas somos seres energéticos. Então a morte não existe, pessoal. Ela só se transforma. O corpo físico faz um findar de ciclo no instante material como está. Mas ele entra em outro ciclo, que é o ciclo de captação do planeta físico. E todos nós temos como sentir fisicamente, se é assim que quisermos, esse ser que se foi, tá? É interessante quando nós... Uma vez eu estava numa reunião, vou passar essa vivência para vocês. Quem está me escutando que estava nessa reunião sabe do que eu estou falando. E tinha uma entidade espiritual, se podemos chamar de entidade, e foi feita uma pergunta por um cara amigo que já se foi. E essa pergunta foi a seguinte: Fulano, você tem necessidade ainda de reencarnar no planeta Terra? Aí ele fala de forma muito cômica e abençoada, o espírito, se podemos dizer espírito, mas eu prefiro chamar de consciência. Ele fala assim: amigo, não há necessidade mais de que eu encarne no planeta em que vocês estão. É por isso que eu chamo a atenção lá no momento que ele fala assim: humanos, é nisso que tem desnecessidade, o terra-terra. Então parece alguém de fora falando conosco, né? Alguém que entende mais desse negócio de morte aí, né? Então vamos escutar esse pessoal, que esse pessoal é mais entendido. Pois bem, continuando aqui. Aí ele fala assim: amigo, não há necessidade mais de que eu encarne aí no planeta em que você está. Aí vem a segunda pergunta desse companheiro: e você está vivo? Aí ele sorri, né? A consciência, o espírito, a entidade sorri e diz assim: eu estou bem vivo, mas nas acepções, nas percepções de vocês daí, talvez eu esteja bem morto, né? Então o que ele queria dizer com isso? Que a nível físico ele estava vivo, sendo que a matéria em que ele estava utilizando era uma matéria mais depurada, mais, digamos, purificada, uma matéria mais sutilizada, mas era um campo material. Aí eu fiquei a pensar: olha só, esse irmão está encarnado, mas em uma estrutura física diferente. Olha que bênção! Então existe morte? Não existe. Existe a percepção dos sentidos grosseiros na matéria grosseira. Vamos falar como a música? Não somos mais como nossos pais foram.
Então, nosso cérebro já é diferenciado, nossa percepção energética já é diferenciada. Olha só, nós já evoluímos, estamos crescendo, estamos nos diferenciando. Eu acredito que foi Mendel que falou isso, não foi? Da história da girafa, do pescoço curto e do pescoço longo, que as girafas tinham pescoço curto e não alcançavam as árvores, e aí ela foi, pela variação genética, acessando essa necessidade evolutiva de adaptação para ter o pescoço mais longo. E ela se adapta. Então já não somos mais o que nossos pais. Lamarck, exatamente. Já não somos mais o que nossos pais foram, né? E olha só que lindo isso, não é verdade? Então, pessoal, nós precisamos levar essa percepção a essas pessoas que estão muito aflitas no momento. E às vezes vemos que são pessoas espiritualistas também, que esquecem disso dentro de si, esquecem dessa beleza, porque a aflição é muito grande, porque um ser tirado, ser, né, captado pelo plano espiritual de uma forma assim, como nesse Covid, às vezes é muito, né, muito aflitivo para essa pessoa. Então vamos trazer essa claridade, porque ela se transformará de dor e sofrimento em claridade de amor. Vamos apaziguar, então, vamos levar, é um presente. A espiritualidade, os guardiões superiores, nos dão esse presente de sermos esses instrutores da vida maior. Vamos fazer isso. É necessário, pessoal. E, assim, é interessante que qualquer passagem do Evangelho sempre tem, a gente pode utilizar. Eu acho lindo isso no Evangelho, porque qualquer passagem a gente pode puxar e falar, né? E dar exemplos. Então, olha só, quando acho que Jesus estava passando por Cafarnaum e quando aquele homem vem, né? Senhor, meu filho está morrendo, está muito mal, né? Me ajuda. E ele fica ali, né? Aflito e tudo, quando vem o seu servo. Não incomode mais o Ravi, não incomode mais o Ravi da Galileia. Seu filho já desencarnou, né? Seu filho já morreu. Aí o Cristo fala, né? Me leve a esta criança. Seu filho tenha fé, né? Tenha fé. Seu filho viverá. Então, olha só, a fé. Fé. É necessário fé. Porque a fé transporta montanhas. Com fé não existe morte, pessoal. Tá? A morte física desespera o desavisado. Lembre-se sempre disso, tá? Quando se tem fé, se tem amor. Quando se tem amor, se tem Deus. Quando se tem Deus, tem certeza. E essa certeza se torna mais clara com o passar das escadas que nos elevamos, que seguimos. Então, o Cristo chega lá, pede para que todos se retirem da sala e lhe traz a vida física novamente, aquele espírito. O que foi que ele fez? Bateu na porta. Fulano, bora de volta. Você ainda é necessário. O Cristo tinha a possibilidade disso, né? Nós sabemos. Mas o corpo estava lá. O corpo estava morto. E aí? Ele acordou o corpo. Então, a morte física, eu te pergunto, nós devemos modificar a forma de ver as coisas. Nós não podemos ficar, como ele falou, no terra-terra. A terceira dimensão já não é necessária. A terceira dimensão já se está indo. A pandemia está aí, fazendo purificações, trazendo novas consciências, o acordar. O que é que nós estamos aprendendo com isso? Tá? Sim, é verdade, João. A saudade. A saudade é a sublime conexão. E essa conexão é como eu falei no início, que tem aqui no Evangelho, essa conexão é o nosso acesso. Digamos que a saudade, João, é a nossa chave que nos ligará durante o processo do sono a essa pessoa amada. A saudade
é aflitiva, é sofrida no começo, sim, porque não temos a percepção daquela pessoa no campo grosseiro, material, porque não queremos, tá? E nós não podemos exigir isso, lógico, porque isso é um aprendizado, tá bom? Então vamos devagar. Mas a saudade é a chave de acesso. Durma, porque saudade é amor. Então a saudade é aquele pensamento bom daquela pessoa amada, aquela sensação gostosa. Então durma. Quando você dormir, você estará conectado. Entre em meditação, você se conecta. A pessoa vai estar ali, chame por ela. Né? Por isso que se diz, pessoas amadas nós não perdemos. Nós abraçamos de formas diferentes agora. Né? Já se passa 40 minutos, né? Se tiver alguma pergunta, já que é um tema tão assim necessário do momento, que eu puder responder uma ou duas perguntas brevemente, podem fazer a pergunta, se eu puder, tá? Aí depois eu faço o nosso encerramento com a prece, tá bom? Tem alguma pergunta? Enquanto vem alguma pergunta, tem outra coisa. Vocês lembram daquela passagem quando Cristo está passando na estrada de Betânia, salvo engano, e aí tem a figueira lá, e ele fala assim, que chega com fome, né, naquela figueira, e a figueira não tem nenhum fruto. Ele amaldiçoa a figueira. Amaldiçoa, entre aspas, né? E no dia seguinte, quando eles passam por ali, os discípulos falam, mestre, os apóstolos, mestre, a figueira que amaldiçoaste secaste. Então a compreensão é de que ela não rendeu frutos. E que frutos serão esses? Os frutos captados da terra, da mãe terra, que levam a matar a fome dos seus filhos. Então, nós vemos aí a figura das pessoas que não produzem. Então, nós devemos ser úteis, nós devemos produzir. Toda morte material significa o fim de uma etapa evolutiva. Toda morte material significa o fim de um ciclo de experiência. Ranieri, todos nós somos números. Nós nascemos com um padrão vibratório. Aquela chave de acesso é a chave necessária para o meu sucesso na minha missão existencial do momento. Tá bom? Então, aquela forma que eu venho, aquela vibração, é a vibração mais necessária para eu atingir meu sucesso aqui. Então, significa que, sim, naquela roupagem que eu venho com todas as capacidades e potencialidades para eu conseguir ter sucesso, tá? Então, significa que se dá o fim do ciclo naquela roupagem daquela experiência. Digamos assim, Ranieri, que a necessidade era, digamos assim, auxiliar uma comunidade, trazer alívio de dores àquela comunidade, levar muita esperança, trazer possibilidades de... Como o Divaldo, tá? Então, ao encerrar o ciclo dele, existem outras etapas, porque nós somos do código-fonte divino, tá? Então, se somos do código-fonte divino, nossa essência quântica é divina, mas estamos fazendo o uso daquela numeração energética naquela existência. E ela é a roupagem necessária. Então, sim, se encerra o ciclo para se encerrar outro. Mas o ciclo espiritual, ele não se encerra. Ele é contínuo, porque nós somos fruto da vibração de Deus, vamos dizer assim. A vibração cósmica. Mais ou menos isso, entendeu? Não sei se deu para entender, mas o ciclo se encerra para se iniciar outro. Pessoal, vamos fazer o evangelho? Fazer a prece final? Vamos lá? Vamos lá. Vamos fechar os olhos. Vamos nos conectar com nossa essência crística.
Meus filhos, diante de vós tendes um jardim tão belo, tão cheio de possibilidades. Esse jardim possui necessidade de ser arado, de ser plantado. Vamos trabalhar junto com o jardineiro. Esse jardineiro pede que todos vós plantem as sementes da esperança e que floresçam aí. Fazendo isso, o vosso interior estarão fortalecidos, seguros e cheios de possibilidades. Essa é a primeira necessidade. Porque, meus filhos, nós todos precisamos de vós para plantar, para fazer germinar e florescer os jardins do mundo, os jardins que se encontram estéreis, áridos. Vamos lá, vamos permitir que pelo menos uma flor nasça no jardim alheio, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo um perfume novo, aquele ser que só via cinzas em seu terreno já danificado. Vamos lá, vamos auxiliar para que essas esperanças sejam colhidas. O momento nunca se fez tão necessário. Jardineiros de boa vontade, sigam em frente. Os aflitos e necessitados são muitos nesta terra. Vamos estender a mão, não custa tanto. Vamos ensiná-los a plantar. Vamos lembrá-los do quão belo é ter um jardim florido. Meus filhos, as rosas da esperança são as rosas que trazem o acordar, o despertar. Elas são tão necessárias. Não deixemos de fazer o nosso papel. Que o Cristo, nosso Mestre amado, nos inspire então nessa missão. Pedimos nesse instante por todos os aflitos, desesperados, em hospícios, orfanatos, cárceres, hospitais, locais de guerra, zonas de conflitos, todos os locais onde se encontram pessoas em dissolução amorosa, afetiva, nas famílias que se encontram em choque, em conflito, naqueles que passam fome, que não têm um teto sequer para recobrir a cabeça. Passa na vida de cada um, meu Pai, e alivia. Leva os teus amigos, os teus companheiros, os teus sublimes apóstolos a tocar cada um e trazer o pão da vida, porque, meu Pai, estás tu contido aí, o pão da vida que é a esperança, que traz amor, que traz claridade, porque amanhã é um novo dia e sempre há novas coisas a serem feitas, se assim permitirmos acordar para este novo. Que o Cristo abençoe a cada um de nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Deus abençoe a todos, pessoal. Muita luz, muita esperança, muita claridade. E mais uma vez eu digo que o maior presente que possamos dar a nós mesmos e ao próximo é estar consciente, é estar presente, é estar aqui, nesse momento. Somos seres que estão vivos,
Somos espíritos eternos que devemos brilhar, fazer brilhar, porque muitos precisam que sejamos faróis nas tormentas. Forte abraço, Deus abençoe, que o Cristo seja com cada um. Que assim seja, pessoal. Excelente manhã.